Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Serei breve, rápido, objetivo. Romanos 8, 26. A palavra do Senhor diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que já aconteceu nesse momento, Pai. O Senhor veio, o Senhor se manifestou, o Senhor nos tocou. E eu quero te pedir que o Senhor agora, a partir desse momento, faça fluir sobre nós o poder da Tua palavra, Jesus. Que o Senhor nos toque profundamente, nos conduza ao entendimento claro das Tuas Escrituras, para a edificação da nossa vida, para aperfeiçoamento dos Teus filhos, dos santos, e que o Senhor glorifique o Teu nome em nossas vidas. Fale conosco, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto é um dos textos que vai nos fazer lembrar de algumas coisas. Porque nós sabemos de muitas coisas, mas na prática falhamos. Na prática parece que dá um tilt, dá um bug na nossa mente. Então, esse momento de introdução, eu quero te fazer lembrar de algumas coisas. E esse texto, primeiro, ele vai apontar para um atributo de Deus que nos conforta sempre, é a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sonda os nossos corações. Como Paulo inicia, não é que ele inicia, que aqui já está na metade do texto, mas no primeiro versículo que nós lemos, ele aponta para uma incapacidade nossa. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos o que pedir. E por essa razão, o Espírito que conhece o propósito de Deus, que conhece a vontade de Deus, intercede por nós. E aí ele vai dizer, e aquele que sonda os corações. Deus conhece o nosso íntimo. Deus e o próprio Espírito Santo, ele é quem prescruta o íntimo de Deus. E dentro desse propósito, dentro desse conhecimento, ele se conecta conosco. Amém? Então, o que nós, em primeiro lugar, devemos lembrar, fazer como Jeremias diz, trazer à memória o que nos traz esperança, é saber que Deus sabe de todas as coisas. E é como, eu estava voltando ontem do descanso e a canção do Zoe fala, não é pelo que nós sentimos, é pelo que sabemos. Nós devemos trilhar nossa caminhada, não é pelas sensações que temos, pelos pressentimentos que temos, mas pelo que sabemos. E o que nós devemos saber e lembrar todos os dias, Deus sabe de tudo. E isso para nós é um consolo. Isso para nós deve ser reconfortante. Amém? Vamos para Efésios. Efésios 3, 21.
20. Efésios 3, 20. São palavras de louvor que Paulo escreve, dizendo: àquele, ou seja, ao Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse texto ele vai apontar para um outro aspecto que eu quero que você lembre. Um outro atributo que eu quero que você lembre que o nosso Deus tem: onipotência. Te fazer lembrar que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou daquilo que a gente consegue imaginar. Por que, pastor, que o Senhor está trazendo de maneira introdutória esses dois atributos? Porque sempre que nós lembramos desse fato, nós podemos cada dia mais confiar no Deus que nós servimos. Cada vez que nós trazemos isso à memória, é como uma porção a mais que nos conduz a uma confiança plena no nosso Deus. Amém? E outra coisa que nós precisamos lembrar para dar continuidade ao que eu quero trazer nessa noite é: o nosso Deus não muda. A imutabilidade de Deus é uma garantia que nós temos de que aquilo que nós entregamos a Ele, aquilo que nós consagramos, a maneira com que nós nos devotamos a Ele, não é vão, porque Ele não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, conforme está em Apocalipse. Ele não muda. Amém, irmãos? Lembrar disso todos os dias é fundamental, porque os nossos dias alguns são muito bons e outros são turbulentos. Alguns são gloriosos e outros sombrios. Pastor, dias sombrios na vida do crente? Sim, ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, ou o vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por que que o salmista está dizendo que ainda que ele ande pelo vale da sombra e da morte, ele não temerá? Porque ele tem a consciência de que Deus não muda, de que Ele sabe todas as coisas e de que Ele é poderoso para fazer tudo o que pedimos, o que pensamos, e ainda mais abundante do que isso. Está vendo como a palavra é linda? Então, lembrar disso é importante para nós. Mas isso é apenas o nosso início de conversa. Por quê, pastor? Porque eu quero trazer algo que é muito parecido com o que a missionária trouxe na abertura. E inclusive foi uma reflexão que eu tive no meio da semana. Devemos olhar para Deus, e o fator mais, como é que eu posso dizer, de destaque para cá, é a onisciência de Deus e o poder que Ele tem. Pelo seguinte, nós dedicamos a nossa vida de maneira
como é que eu posso dizer, às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, mas nós dedicamos a nossa vida a obedecer a escritura de um Deus invisível, que pela fé, conforme o missionário falou, nós nos rendemos, nós entregamos dízimos, nós entregamos oferta, nós renunciamos a alguns sonhos, nós sacrificamos alguns planos por confiar nele, por esperar nele. Só que pela nossa humanidade e pelas coisas que acontecem, pode ser que essa consciência da onipotência, da onisciência de Deus se abale. Jesus, sabendo disso, ele vai dizer: olha, lance sobre Deus ou sobre mim a vossa ansiedade, não andeis ansiosos. E a gente vai ver em momentos, vamos dizer, em vários momentos das Escrituras, homens fragilizados pela circunstância. Um clássico que nós conhecemos é Elias, profeta poderoso em obras, temido pelos homens, mas em uma certa circunstância ele fraqueja. É como se essa consciência da onisciência de Deus caísse. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou destacando essas coisas? É porque, irmãos, nós confiamos, nós sabemos disso e temos a noção do poder de Deus, mas apenas para um lado muito tendencioso. E por que é parecido com o que a missionária trouxe? Porque nós só queremos o lado bom. O tempo de glória, o tempo de louvor, o tempo de celebração, de júbilo. E quando se trata, vamos dizer, do poder de Deus, quando se trata da onipotência de Deus, nós queremos apenas trazer para esse aspecto. Nós queremos observar o poder de Deus apenas para o benefício, apenas para trazer um conforto, apenas para nos motivar a fazer algo. E aí, nesse aspecto, nós lembramos do poder. O Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para fazer isso, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode fazer milagres, e nós olhamos para o poder de Deus, para o Deus poderoso, apenas para satisfazer os desejos dos nossos corações. E nós, nesse aspecto, construímos uma vida cristã pensa, uma vida cristã torta, desequilibrada, fora do prumo. Mas a Bíblia, ela nos ensina equilíbrio nesse aspecto. Porque a Bíblia que mostra um Deus que faz coisas extraordinárias, para o benefício, sim, humano, é a mesma Bíblia que aponta para o Deus que, vou dizer assim, usar o título do livro do Bibo, que destrói sonhos, que diz não. Na mesma proporção em que nós temos as promessas que dizem, como vamos pegar o texto de Paulo, que em Cristo nós somos mais que vencedores, esse vencedores nem sempre é sim, nem sempre é aprovação, nem sempre é um aval de Deus para fazer aquilo que nós queremos. Então nós devemos ter equilíbrio em nossos corações, de não pender apenas para esse lado do benefício, principalmente imediato. Deus é sim bondoso, misericordioso, e Ele dá, como Jesus fala, se vocês que são maus conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus.
Então sim, nós temos esse Deus que dá dádivas, boas dádivas, como a Bíblia vai dizer que toda boa dádiva vem de Deus. Ele também é o Deus que proíbe. Ele também é o Deus que vai dizer não faça. E é nesse ponto que nós devemos começar a refletir, a equilibrar a nossa vida. Porque o sim, como eu falei na reflexão, que eu até postei um videozinho, o sim de Deus, ele é de fato poderoso e glorioso. Mas na mesma proporção, o não dele é. Na mesma intensidade que receber bênçãos de Deus é glorioso para nós, não receber também é. E criou-se nos últimos anos uma distorção disso no meio evangélico. Quando você não recebe aquilo que espera, imediatamente vem uma dúvida no nosso coração: ou estamos em pecado, ou não estamos agradando a Deus, ou então Deus nos rejeitou, ou então estamos debaixo de uma maldição. Mas o não de Deus, o não receber algo de Deus é tão glorioso quanto receber algo dele. E por que, pastor, que a gente deve pensar disso? Porque nós confiamos no atributo da onisciência de Deus. Por isso que nós devemos lembrar todos os dias da onisciência de Deus. Porque lembrar desse aspecto é, quando eu recebo o sim de Deus, glória a Deus, Ele sabe do que é melhor para mim. Mas quando eu recebo o não, eu também devo lembrar de que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e de que Ele não muda. E que o propósito sempre é um. O propósito sempre será o mesmo. Foi o que nós lemos em Romanos. Aquele que sonda, o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Irmãos, e isso para mim tem sido o meu consolo. Lembrar que o não de Deus é glorioso. Porque eu queria tantas coisas. E Deus simplesmente tem dito ultimamente não. E eu acho que não é só para mim. E tem outras coisas que Deus simplesmente diz: não, não é o tempo. Bem parecido com o que a missionária trouxe. Não é o tempo. E receber não de Deus é glorioso. Vamos pensar em Davi. Davi, movido pelo amor intenso que ele tinha por Deus, resolve construir uma casa para Deus. Deus disse para ele: não, Davi, eu até vou dizer assim, eu até me alegro com esse desejo do teu coração, porque Davi, vendo o palácio que ele tinha, olhando para todo aquele luxo que ele tinha, ele disse: cara, eu que sou homem, que sou pecador, vivo em algo desse, meu Deus, que é glorioso, habita em tenda. Não, eu vou fazer um palácio para Deus. Irmãos, isso é lindo, não é não? Mas o que foi que Deus disse para Davi? Davi, tu não. Reconheça a tua boa vontade, reconheça o teu amor, mas você não pode fazer isso. Você derramou sangue.
Você é um homem de guerra. E talvez você derramou sangue até de gente inocente. Não serve. E Davi, ele entende isso. E a maneira com que ele recebe o não de Deus é o exemplo que nós devemos seguir. Por quê, pastor? Ele recebe o não de Deus, ele vai ficar triste? Ele recebe essa proibição de Deus e ele vai se lamentar? Não, pelo contrário, eu não posso, mas eu posso ajudar quem irá fazer. Ele faz a planta, ele pega o seu tesouro, dá tudo o que ele podia e entrega. Salomão, Deus escolheu você. Eu queria, mas Deus escolheu você para fazer. Então está aqui. O não de Deus, ele é tão glorioso porque ele é baseado em coisa que não entendemos. E o que é? O propósito. Agora pensa, se Deus permite, ou se Davi teima em fazer o templo, o que aconteceu o que é descrito em Crônicas, se não me engano, no capítulo 7, não aconteceria. É 7 ou 8, por ali, que é a inauguração do templo. O que foi que aconteceu, pastor, na inauguração do templo? Enquanto os levitas louvavam a Deus, a glória veio. De maneira que os levitas e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. E segundo a tradição oral deles, todos os enfermos que estavam ao redor da casa foram curados. Se Davi tivesse teimado e feito aquilo, não teria acontecido. Como que o senhor pode dizer isso, pastor? Lembra do templo de Neemias, que ele ajuda a reconstruir? Zorobabel, na verdade, no reinado de Zorobabel, o segundo templo, porque o primeiro templo foi derrubado, destruído, depois é feito, reconstruído um novo templo, que é o conhecido templo de Zorobabel. A glória não desceu. Você pode ler. Foi destruído de novo. Não tinha nem sequer a arca da aliança lá dentro. No tempo de Jesus, não havia nada no templo. Não tinha glória. A glória veio no tabernáculo, porque Moisés tinha feito segundo a vontade de Deus. A glória veio no templo de Salomão, porque Davi não teimou. Entende? Pastor, mas tem um outro exemplo que a gente pode ver: Jesus, o nosso maior ícone, o nosso maior exemplo. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ah, mas Deus não falou. Não falou? Não está escrito. Se Deus passasse de Jesus o cálice, ele tinha ido para a cruz? Então qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não vou passar de ti esse cálice. Você tem que beber esse cálice. Porque glorioso, o não de Deus é glorioso, porque ele é guiado por um propósito dele. Então receber o não de Deus, por mais que seja desconfortável, ele é tão poderoso quanto receber o sim. Porque ele que sabe todas as coisas, não eu. Ele, como o salmista fala, tem todos os nossos dias escritos no seu livro. É ele, não sou eu, não é você. E quando eu falo do não de Deus, eu só lembro da minha vida com a pastora. Quando a gente estava querendo casar na correria. E a gente, no ponto de comprar a casa, Deus disse: não. Você não precisa de casa agora não. E do momento mais, vou dizer assim, mais racional, não vou nem para o sobrenatural, porque eu acredito que esse fato ainda não se cumpriu plenamente do que ele falou nesse tempo para a gente, desse não.
Mas tão simples. 3 meses depois a gente não conseguiria pagar a casa. E a gente ia perder todo o dinheiro que teria investido. A gente não sabe. Então, o nosso comportamento, a partir daquilo que nós sabemos, o que é que nós sabemos? Deus é onisciente, Deus é imutável e Deus é todo-poderoso. A partir do que nós sabemos, nós devemos nos alegrar em qualquer circunstância, no sim e no não, na bênção, que eu vou dizer assim, bênção como fartura, ou na escassez, na alegria, na tristeza, quase o casamento, né? Na festa ou no luto. Aquele rapaz que nós oramos aqui morreu no mesmo dia. E eu não vou mentir que eu fiquei balançado por dentro. Disse, Deus, nós oramos. E não só por isso, mas pensando na cabeça do irmão que veio aqui, vocês viram, chorando. E eu fico pensando, Deus, não poderia ser diferente? Por que ele não teve aquela melhora pré-morte? Aquela tão famosa melhora pré-morte. Por que ele não acordou, comeu, conversou? Até para o coração do nosso irmão lá, ter dito, não, eu aceito Jesus. Para mim não interessa se ia ser de coração, se não fosse. Mas, como a pastora até ficou preocupada, ficou mandando mensagem ali e tudo. Meu filho, mas eu tal. Eu sei do propósito, eu sei da sabedoria, da onisciência de Deus. Mas a humanidade nossa falha. E depois eu fiquei ministrando para mim mesmo, Deus é fiel, Deus não muda, Deus sabe todas as coisas. E eu acredito que quando nós temos a capacidade de alegrar o coração, quando Deus diz não, simplesmente porque confiamos na sua onisciência, é um momento de glória na nossa vida. É um momento de, vamos dizer assim, de muito mais louvor do que no momento que a gente recebe o sim de Deus. É como pensar em Jó. O diabo chega, ele só te adora, ele só é fiel a ti dessa forma porque tu dá tudo o que ele quer. E dá uma resposta que ele dá para sua mulher dizendo, quando ela diz, rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, como uma louca tu falas. Quer dizer que eu receberia o bem de Deus com prazer e não receberia o... Não é mal, porque Deus não faz mal. Mas o desprazer. E isso, irmãos, para terminar, porque eu já estou indo muito mais para o lado emotivo, daquilo que eu estou passando. Entender essas coisas é subir um degrauzinho a mais daquilo que é fundamental na vida do cristão. Maturidade. Quando nós entendemos esse tipo de coisa, de que tudo na vida do cristão, ele é glorioso porque vem de um Deus glorioso, é amadurecer a fé. É amadurecer a sua devoção a Deus. É aquilo que eu falo, a nossa fé deve ser inteligente. A nossa devoção a Deus, a nossa subserviência que nós temos a Ele, deve ser inteligente e não emocional. Porque se for emocional, despenca em momentos como esse, do não de Deus, de uma oração não atendida, de uma oportunidade não aproveitada. Entende? Então, ter uma fé inteligente é uma fé que se baseia naquilo que nós sabemos de Deus, daquilo que nós já temos ciência, daquilo que a sua palavra nos revela. No dia
Eu não sei se eu comentei isso aqui, mas no dia que nós passamos por aquele golpe, que foi um dia desesperador, né? No outro dia, eu voltando para o meu trabalho, eu fiquei até meio-dia dando suporte para a pastora, que eu pedi licença lá no trabalho, mas eu voltando para o trabalho, a minha oração foi: Senhor, glória ao teu nome. E eu quero nutrir um coração que seja capaz de sempre olhar para ti, mesmo quando tudo estiver errado. Mesmo quando tudo estiver em caos, como foi a minha vida e a vida da pastora de ontem para hoje, eu quero agradecer. Eu quero estar firme de que o Senhor é fiel e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é onisciente e Ele pode... Não é o Thanos não, né? Porque Ele é mais poderoso. Mas no estralar de dedo Ele pode fazer tudo o que for necessário. Então, se Ele está dizendo não, se Ele está repreendendo, se Ele está privando de alguma coisa, calma. Tudo é para o bem. O propósito é o mesmo. É o bem daqueles que amam a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu quero te pedir um coração, Jesus. Não só para mim, mas um coração para a tua igreja. Que confia inteligentemente no Senhor. Um coração que não é dominado por emoções. Apesar de nós termos essa figura de linguagem, das emoções virem do coração, mas que o Senhor nos dê um coração reto, um coração puro, um coração que não treme nem para um lado nem para o outro por causa de circunstância alguma, mas que confia naquilo que a tua palavra revela de ti para nós. A natureza consegue revelar alguns atributos invisíveis do Senhor, mas a tua palavra revela a bondade. A natureza não consegue revelar a tua misericórdia. A natureza não consegue revelar a tua bondade, mas as tuas palavras, a tua escritura nos revela a bondade que o Senhor tem. E a tua palavra diz que o teu amor e a tua misericórdia dura para sempre. Ah, Jesus, e assim como Davi entendeu o não que o Senhor trouxe sobre a vida dele, pelo um propósito que o Senhor tinha muito mais adiante, assim como Jesus também entendeu o não do Senhor, para cumprir o propósito do plano da redenção, nós queremos ter um coração que entende quando o Senhor diz não para nós. Um coração que seja inteligente, para ter uma postura correta diante das frustrações que o Senhor traz sobre nós, de algumas desconstruções que o Senhor traz. O Senhor não é apenas um Deus que constrói, o Senhor também é um Deus que destrói. Mas o Senhor não é um Deus leviano, o Senhor é um Deus justo que destrói para construir algo mais valioso. E é isso que nós sabemos de Ti. Por isso, Pai, nos conduza a um lugar de firme confiança, o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo que não se vejam, mas é uma certeza de que o Senhor está em todas as coisas, agindo em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Ti. Muito obrigado por tudo de hoje, Pai. Muito obrigado pelos louvores, pela presença manifesta do Senhor, pelas palavras de consolo, e que o Senhor toque os nossos corações com graça, paz
e misericórdia. E que as doces consolações e a comunhão do Teu Espírito sejam em nossos corações até o Teu glorioso retorno, Jesus. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quarta-feira temos culto.